Ei, líder, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um carrossel que eu até publiquei no nosso Instagram sobre custo fixo, o custo que mais destrói os negócios, o mais delicado. Obviamente, custo fixo é essencial, toda empresa vai ter, mas qual que é o grande desafio do custo fixo? Ele não varia de acordo com o faturamento. Ou seja, mesmo se eu tiver um faturamento zero, eu vou ter um custo fixo. Então eu tenho uma curva ali, eu tenho uma relação em que aqui está o meu faturamento, essa linha está o meu custo, mesmo se eu tiver um faturamento zero, eu ainda vou ter um nível de custo. Então é um custo que ele não se ajusta automaticamente a uma queda de faturamento. Por exemplo, se eu tive um mês com muito feriado e baixa receita, uma queda de faturamento porque teve muito feriado, eu não tenho automaticamente uma redução desse tipo de custo. Pelo contrário, ele se mantém. Por isso que esse custo na pandemia, por exemplo, pegou muita gente de surpresa ou pegou muita gente desprevenida e quebrou muita gente, porque às vezes o aluguel da pessoa, que é um tipo de custo fixo, não conseguiu ser interrompido e ela não estava tendo faturamento ou teve queda no faturamento. Então, por que esse custo é considerado o mais delicado de todos? Porque ele não se ajusta exatamente ao seu faturamento. Então, ele vai se manter independente de quando você estiver faturando. Lá em 2015, a gente teve na minha empresa de logística uma queda de faturamento de 55% de um dia para o outro. Tá? Um contrato que, por questões societárias, foi interrompido de uma terça para uma quarta-feira, a gente perdeu 55% do faturamento. Tá? Tanto que métrica de concentração de cliente virou uma obsessão nossa. Mas aconteceu isso e muita gente pergunta como que a gente não quebrou lá em 2015, 9 anos atrás. E foi exatamente por essa expertise já na parte financeira, pela bagagem financeira de gestão, que fez com que a gente agisse rápido. Tá? Então, o que a gente fez basicamente? A gente mapeou custo fixo, que eu já expliquei o que é, mapeamos custos variáveis. O que é o custo variável? É aquele custo de produção, custo que se ajusta. Então, um custo de taxa de emissão de boleto, um custo de matéria-prima, de embalagem, tudo isso é custo variável. Então, analisamos custo fixo, custo variável e margem de contribuição, que é o quê? Margem de contribuição nada mais é do que quando eu pego o meu faturamento ou meu preço de venda e tiro o meu custo de produção. Então, por exemplo, um produto que eu vendo por R$10 e que tem um custo de fabricação e de produção de R$5, eu tenho uma margem de contribuição de R$5. E essa margem de contribuição de R$5, qual que é o papel dela? É pagar os meus custos fixos, minhas despesas fixas e gerar lucro para o negócio. Então, tirando o custo variável, o custo de produção dela, é o que sobra, é o que vai ser pago, vai ser usado para pagar minha estrutura de apoio, meus custos fixos, prolabore e também distribuição de lucro. Então, é extremamente importante a gente olhar para a margem de contribuição. E aí, o que a gente fez lá na ocasião? Então, olhamos isso, fizemos a análise da margem de contribuição de cada contrato, cada produto, cada serviço. Criamos um controle de margem de contribuição por contrato que a gente tinha. Além disso, mapeamos nossos custos fixos, tentamos, obviamente, minimizar o que fosse, o que dava para tirar, mas chegamos ali naquele número que não dava para reduzir de custo fixo, inclusive de prolabore, e olhamos a diferença entre o que o negócio gerava de margem de contribuição através dos serviços prestados e produtos vendidos e o que era o nosso custo fixo que precisava ser pago. Como foi um momento de crise, existia uma diferença, ou seja, o custo fixo ainda ficava um pouco maior do que a margem de contribuição e a meta virou chegar nessa equação, nessa equalização, ou seja, atingir margem de contribuição igual a custo fixo. Tá? Então, nominalmente, essa conta fechar. Essa foi a primeira meta. Depois, em seguida, obviamente, foi gerar um saldo positivo, ou seja, voltar a dar lucro no negócio. E a partir dali a gente colocou uma obsessão de controle de margem de contribuição do negócio por contrato, por produto, por serviço, além de um controle de métricas de custo fixo. Ou seja, eu consigo olhar
qual que é o meu gasto com aluguel em relação ao faturamento, qual que é o meu gasto com salário de apoio em relação ao faturamento, meu gasto com prolabore em relação ao faturamento. Então, quando eu coloco, indexo essas métricas em relação ao faturamento, eu consigo ver se eu estou deixando passar ou não, tá? Porque às vezes quando a situação começa a ficar legal, a empresa, o empresário começa a deixar o ego agir e aí ele joga o custo fixo para cima. O custo fixo muitas vezes está muito ligado com o ego. Então, por exemplo, ao invés de alugar uma loja pensando num ponto de venda bom, estratégico, etc., ele aluga num lugar que ele, em termos pessoais, gosta de passear, ou acha legal, acha divertido. Ou então, ao invés dele alugar uma loja que já seria funcionalmente ideal, legal, ele aluga uma loja que tem um mármore rosa do Himalaia, super chique, porque isso atinge o ego dele. Então, muitas vezes, ou então ele aluga um prédio inteiro quando ele deveria estar primeiro alugando 3 salas. Então, o custo fixo, ele muitas vezes está ligado com o ego, com a megalomania, ou com dar um passo maior que a perna. Tá? Então, é importante a gente ir estruturando a empresa e com isso. A gente precisa, sim, de custo fixo, mas é importante eu ter métricas de acompanhamento disso, dos custos fixos em relação ao faturamento, e eu ter sempre essa análise, se isso é trivial ou essencial, e caminhando passo a passo, sempre com esse olhar. Legal, pessoal? Espero que gostem. Não esqueça de seguir o canal, seguir a nossa página no Instagram e acompanhar todos os nossos conteúdos. Até a próxima.